Boa noite, Adriano. Vamos começar então, já que você já jogou pro alto aí o Barbieri. Vamos falar do Barbieri. Bom, eu tenho uma crítica a fazer pro Barbieri, principalmente pela partida de ontem, né? Porque eu esperei, o pessoal que acompanha a gente no canal sabe disso, a gente não é aquele tipo de canal que nem passa pano, nem critica demais, acho que tem que ter paciência, é um começo de trabalho. Aí eu já boto isso aqui, ó, já não é mais tão começo de trabalho, para não ter uma equipe formada, não ter uma transição de jogo, cara. É da zaga, aí escora pro ataque, joga lá no alto a bola, aí as substituições são ruins, ele insiste com o Galarza, que é um cara que não tá correspondendo, por mais que tenha dado passe pro gol, cara, deixa a desejar, aí ele troca um 3 por meia dúzia, ele não consegue fazer mudança tática, é impressionante, ele troca Três, ponta por três por ponta, meia dúzia funciona, Gui. não, exatamente, mas ele não consegue, nem isso ele faz, Edmundo, O, Seis por o, meia dúzia, 6 por meia dúzia é a mesma coisa, mas 3 por meia dúzia seis, vai. o Gui, o 6 por meia Edmundo, dúzia, eu oi. assim, eu vejo assim, tá difícil sair algum técnico diferente daquilo que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Tanto que os técnicos da Série A vão para B, da B para A. Quando o Maurício surgiu no Bragantino, eu gostava do trabalho dele até então. Eu falei, tá aí o cara novo, com ideias diferentes, com um projeto diferente. Aquele Bragantino, que muitos até, inclusive, botaram ele como um dos ia tomar lugar de alguns dos grandes aqui de São Paulo, o Barbieri fazia um bom trabalho, só que o Bragantino, até então, tinha um bom elenco também, né? Vale ressaltar que o Bragantino tinha um excelente elenco, né? Até pelo poder aquisitivo do Bragantino. E aqui eu falei, esse cara vai ser um novo, ele pensa diferente. Só que ele chegou no Vasco e ele está fazendo exatamente tudo aquilo que a gente pensava, ao contrário do que ele ia fazer. Ele sentiu a pressão do time do Vasco, a camisa do Vasco, até porque, com todo respeito ao Bragantino, não tem pressão lá no Bragantino. Assim como aqui em Novo Horizonte, onde eu moro, também não tem pressão. A pressão é pequena, quem faz a pressão é nós aqui da imprensa. Mas não tem de torcedor. Chegou no Vasco da Gama, um time grande, um time com camisa pesada. E assim, a gente observa também que ele demora para arriscar, tem uns meninos novos, bons de bola aí, e persistindo na mesma persistência. Um primeiro tempo, a gente vai falar sobre esse jogo aí, vocês que vai falar sobre esse jogo, um primeiro tempo muito ruim do Vasco, muito ruim do Vasco. Tem um jornalista aqui em Novo Horizonte, o Roberto Santana, que ele fala sempre o seguinte: as coisas ruins que aconteceu não é para a gente esquecer, muito pelo contrário, para a gente lembrar o que aconteceu de ruim, para na sequência melhorar. Mas aqui, quando ele surgiu no Bragantino, a gente falou, pô, esse cara aí pensa diferente, mas não é isso que está acontecendo aí no Vasco da Gama. Exato. Eu quero te perguntar isso, Edmundo, porque, ó, vamos lá. Ele colocou o Galarza, tirou o Andrei. Depois ele colocou o Figueiredo, e saiu o. Agora eu não lembro qual que. Acho que saiu. Não sei se foi o Rodrigo que saiu pra entrar o Figueiredo. Ele teve uma certa ousadia, só que aí em campo a gente não vê isso, cara. E assim, o que me deixa um pouco frustrado no sentido do Barbieri é que ele se mostra teimoso. Ele é teimoso. Ele tem que tirar o pack para colocar o Orediano. O Orediano mostrou que é diferente de novo nesse jogo. Deu o drible. Se não fosse ele, o gol não teria saído, porque ele quebrou as linhas, porque o Curitiba estava bem recuado. Ele conseguiu driblar 3 jogadores e tocar a bola na ponta, que aí o Galarza cruzou a bola, que foi o gol do Eric Marcos, que também entrou bem. Eu acho assim, que se o time tá com problemas ofensivos, que é o principal hoje do Vasco, a transição e problemas ofensivos, pra mim tem que colocar Peck e Orediano pra jogar junto, cara. E ele já falou em coletiva que ele não vai fazer isso. Você não acha que é um pouco de teimosia trocar 6 por meia dúzia? Não, é exatamente isso que a gente tem falado o tempo todo, né? O jogo posicional. E aí ele escolhe que o Egnaldo é reserva do Pedro Raul e que o Orediano é reserva do Gabriel Peck, e assim consecutivamente. Ele escolheu ali algumas peças. Por quê? Porque ele não tem a ousadia de fazer algo diferente, de fazer um esquema mais ofensivo, de, em alguns momentos, fazer o que o Diniz faz, tirar um zagueiro e botar um atacante, Perfeito. né? que nos encanta. Por isso que o Fluminense tem tido essa evolução, porque é confiança. O treinador toma uma atitude e o resultado aparece, o jogador começa a acreditar mais no trabalho. Eu não sou contra você jogar de contra-ataque, de forma reativa, eu não sou contra.
não tem uma regra, o futebol não diz, se você não jogar de forma ofensiva, você não pode ser campeão. Né? Você pode ser campeão jogando fechadinho, jogando em contra-ataque. O São Paulo do Muricy ali atrás jogava com 3 zagueiros, com 2 volantes, e foi tricampeão brasileiro. Nada contra. O problema é que fica angustiante quando você assiste um jogo do Vasco e que o Vasco toma sufoco de todos os times. Seja ele um time bom, que esteja lá na ponta da tabela, embora o campeonato tenha recém-iniciado, ou um time que está lutando na zona de rebaixamento, como é o caso do Curitiba, como foi o Bahia, que vinha de 2 derrotas, embora o time do Bahia seja muito bom, eu entendo. Mas, enfim, o que eu acho que ele precisa sair da casinha, porque a cobrança lá em Bragança não era outra. Não era 1% do que é aqui no Rio de Janeiro. E lá, eu ouso a dizer que aí eu vou exagerar, eu vou falar de 3 jogadores só, eu acho que tinha mais, mas tinham 3 jogadores mais talentosos do que o do Vasco. Fabrício Bruno, o outro zagueiro lá que foi para a seleção, que agora me vem à cabeça, Claudinho e Arthur. Claudinho e Arthur. Esses jogadores seriam titulares no Vasco. São melhores tecnicamente do que os jogadores que estão no Vasco. Então, aonde eu quero chegar? Lá, ele contava com o talento individual em alguns momentos. Né? No Vasco, se ele não deixar esse talento individual aflorar, ele não deixar o Peck deslanchar, jogar mais próximo do Pedro Raul do que do Pumita, esse a minha aflição. É ver o Gabriel Peck muito mais próximo do Pumita Rodrigues, do lateral direito, do que próximo do centroavante, que é o Pedro Raul. E aí isso eu posso estender ao Jair, ao Andrei, ao Alex Teixeira, coitado, que a gente acaba pegando no pé e acha que ele tem que ir para o banco, que ele não está rendendo o que pode, mas também tem que entender que a função dele defensiva é maior do que ofensiva. Na maioria dos jogos, ele tem que correr cerca de 70, 80 quilômetros, 60, 70, 80 metros para chegar ao gol adversário. E esse vai e vem, correndo o tempo todo atrás da bola, é muito cansativo. Né? E aí, quando aparece a oportunidade de você fazer uma jogada, você acaba estando... Estou falando especificamente do Alex. Ele fica sem perna para fazer o que a gente espera, que é produzir de forma ofensiva. E tem um detalhe, né? O Vasco tem o Santos em casa agora, no próximo fim de semana, que venceu o Bahia. Justamente o Bahia venceu bem, mas é um time que está oscilando bastante na competição. E depois tem 2 jogos fora de casa, que é Fortaleza e São Paulo. São 2 jogos fora de casa. E o torcedor do Vasco já começa a se preocupar, porque por mais que é um início de trabalho, um começo de trabalho, como o Gui disse logo no começo da live, já não é tanto início assim, já tem uma certa bagagem de jogos para o torcedor entender e para o time entender o que o Barbieri vai querer no campeonato. Aonde ele quer chegar? Uma pré-Libertadores, um meio de tabela, uma Sul-Americana, ou até, de repente, o torcedor do Vasco nem quer pensar sobre isso, mas não ficar tão lá embaixo. São 3 jogos. E se não vier bons resultados nesses próximos jogos, a coisa, como diz aqui no interior, a batata começa a assar, viu, Gui? Exatamente, Adriano. Não, e assim, outra coisa que eu acho que é a falta de ousadia do Barbieri e teimosia, porque ele se mostrou teimoso, inclusive muitos jornalistas ligados ao Vasco, que, por exemplo, Pablo Azevedo, o próprio Dieguinho, o Edu, que participam das coletivas, perguntaram para ele, do Orediano várias vezes. O Orediano me disse que jogou poucas vezes centralizado, que ele joga mais na ponta. Mas o Orediano tem 21 anos, 21 anos. Ele é menino, vai esperar um outro técnico ter que, de repente, testá-lo no meio de campo, porque ele já se mostrou muito bom. Então, ou seja, ou é Gabriel Peck, que tá jogando muito bem, não tem como sair do time hoje, ou é Orediano. Por que não entra com uma formação, agora que o Andrei saiu, aliás, é bom colocar um asterisco aí, que o Andrei ficou no Chelsea praticamente, né? Praticamente não voltou, né? Ele agora foi convocado, seleção sub-20, né? Caso o Brasil passe até a final, ele fica 5 jogos
desfalcando o Vasco. Praticamente Depois não volta mais pro não Vasco, volta cara. mais, não volta Não mais. volta mais pro Vasco. Agora, o problema mesmo pra mim é esse. Por que que não entra com o time agora um pouco mais ofensivo? Por que que sempre entra o Galarza e não o Barros, que mostrou muita qualidade saindo jogando, que era um problema do Vasco ontem, o Edmundo? Porque, cara, não adianta colocar o Galarza com o time sem criação. Não é o Galarza que vai criar. A culpa não é nem do Galarza por conta disso. Eric Marcos entrou muito bem no jogo. É outro cara que. Eu já colocaria logo no começo o Eric Marcos, Orediano e Peck, por exemplo, Edmundo. O que que você faria? Não, Gui, a questão não é o que faria, na minha modesta opinião. A questão é de posicionamento. Quando você baixa as suas linhas, né, você está muito longe do gol adversário. E por mais que você seja jovem, aí eu estou falando do Gabriel Peck, do Andrei Santos, do próprio Rodrigo, você está muito longe. Você dá ainda a chance do adversário se recuperar. Então, eu acho que você tem que marcar um pouco mais lá na frente, você tem que ter posse de bola no campo do adversário, não ficar só rifando. Eu acho que é estilo de jogo. Perdeu a bola, volta todo mundo aqui, passa todo mundo à frente da linha da bola, vamos marcar forte, que a gente, quando recuperar a bola, sai em velocidade. E aí você não tem, nesse time, eu gosto da ideia de você ter um time titular e que o torcedor se acostume, né, para que esse time tenha entrosamento. Você não tem nesse time um jogador de criatividade. Porque no momento que o adversário também se fecha, você tem alguém que quebra essas linhas. Exatamente quem você disse que pode fazer isso é o Orediano. Mas ele só pode entrar no lugar do Peck. Por que o Peck canhoto não pode jogar do outro lado? Por que ele não pode jogar usando o pé bom dele para cruzar para o Pedro Raul? Porque todo mundo reclama do Pedro Raul, mas as bolas não chegam para ele. E as que chegam, ele está pondo para dentro razoavelmente no número bom. Né? Eu diria assim, está chegando 3 bolas, ele está fazendo um gol. Tanto que é ele o artilheiro do Vasco na temporada. Então, acho que precisa mudar o estilo de jogo, a mentalidade de jogo, que sempre foi o forte do Vasco, o DNA ofensivo. E o Orediano, o Maurício Barbieri, ele até citou em relação à questão física, né? Que ele é franzino, que ele é magrinho, que não sei o quê. Isso mostra que o Edmundo citou aí o Fernando Diniz. O Fernando Diniz não tem medo de fazer testes. O Santos, por exemplo, contra o Bahia, o Marcos Leonardo foi convocado para a seleção sub-20, um menino de 17 anos de idade, franzino, fraquinho, jogou muita bola. Então, às vezes, falta realmente arriscar. Tendo um jogador desse para entrar, e assim, o Edmundo citou, né? Ele entra no segundo tempo, às vezes ele nem coloca para jogar no segundo tempo, o time precisando de criação. Primeiro, o tempo contra o Curitiba foi horrível. O torcedor do Vasco quer esquecer, não é para esquecer, mas quer esquecer o primeiro tempo. Segundo tempo, com a entrada do Andrei e do próprio Eric Marcos, que fez o gol, foi horrível. Numa falta de atenção, gol no finalzinho dos acréscimos do primeiro tempo. É um primeiro tempo que o torcedor quer realmente esquecer.